Lá em Lucas 15, 11, glória a Deus. Lá em Lucas 15, 11. Pode tomar seus assentos, glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor disse, aleluia, a parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo, glória a Deus, aleluia. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, glória a Deus, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por todos eles a fazenda, glória a Deus. E um poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aleluia, glória a Deus. Como disse, o comportamento desse rapaz, aleluia, foi um comportamento libidinoso. Como disse, a falta de disciplina. Ele saiu, afastou da sua casa, aleluia, vendendo, aleluia, ele pediu para o pai vender a fazenda e saiu, aleluia, como disse, para onde o vento sopra, aleluia. Ele fez, o que ele fez? Um comportamento libidinoso. O que é libidinoso, irmão? Aleluia, aquele homem que não tem, aleluia, como o pai trabalhou, suou, ele não viu, aleluia, da parte que o pai trabalhou, suou para adquirir tudo aquilo ali, e ele fez o que? Vendeu e foi viver com as prostitutas, aleluia, glória a Deus. É dessa forma, aleluia, que ele fez. Ele pegou o seu dinheiro, aquele que podia sustentar a sua família, os empregados do seu pai, aleluia, e vendeu e saiu fazendo o que? Arruaça com tudo aquilo que ele pegou da fazenda, glória a Deus. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, glória a Deus, aleluia. Lá em Provérbios diz assim, há caminho que parece reto, mas o homem, aleluia, mas o fim dele conduz à morte, aleluia. Como disse, muitas das vezes, irmão, nós encontramos um caminho e nós começamos a caminhar pelo aquele caminho, mas aquele caminho leva você o quê? A morte. E o que aconteceu com aquele rapaz? Ele pegou aquele dinheiro do seu pai, da fazenda, ele achou que ele ia fazer algo ali de diferente, mas ele estava conduzindo a morte. Aquele caminho estava levando ele à morte. É dessa forma, muitas das vezes, glória a Deus, muitas das vezes, irmão, nós pegamos, aleluia, o dia, principalmente o dia do pagamento. Muitas das vezes nós pegamos aquele dinheiro suado, aleluia, e colocamos no bolso e não olhamos o dia da manhã e gastamos. Como chega no final do mês, vai fazer o quê? Vai faltar. Então foi assim que aconteceu com aquele rapaz. Ele não olhou o que podia acontecer, ele gastou tudo aquilo. Por isso que disse, há caminho que nós, aleluia, tomamos, que leva a conduzir à morte. Por quê? Porque ele não olhou o que podia acontecer com ele, que ele gastando aquele dinheiro,
acontecer com ele? Ele ficava o quê? Com fome, ele precisava de uma roupa, ele precisava de qualquer remédio, aleluia, porque quando você sai, irmão, aleluia, como eu já saí para Rondônia, quando chegamos lá, irmão, muitas vezes eu fui atacado por uma diarreia, aleluia, e nós não tínhamos condições financeiras, eu sofri, olha, irmão, olha, não foi fácil não, mas como esse rapaz, ele não viu as consequências que poderia acontecer no dia seguinte, né? Glória a Deus, aleluia. E chegou-se um dos cidadãos naquela terra, do qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Então, quando ele caiu na dureza, irmão, quando ele sentiu, aleluia, que não tinha mais condições para ele, o que ele fez? Ele procurou algo para fazer. Olha aí, um menino que tinha tudo do pai, o pai dava tudo para ele na casa. Ele levantava de manhã cedo, tomava o seu café, na hora do almoço, tinha seu trabalho e não, resolveu vender tudo que o pai, a fazenda que o pai tinha, e dividiu entre eles. Glória a Deus. Aleluia, a Deus, Pai poder. E foi e chegou-se a um do cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha, irmão, o que aconteceu com ele? Um homem que tinha regalia na sua casa, comia pão, e agora ele foi fazer o quê? Cuidar de porcos. Por quê? Porque ele tomou o quê? Um caminho errado. Por isso que nós temos que orar, sempre estar orando, porque lá em Apocalipse 3:11 fala assim: guarda os que tens, para que ninguém se tome, irmão. Nós temos que guardar tudo aquilo que nós temos, para que ninguém venha tomar aquilo que Jesus deu para nós. Vamos guardar lá em Apocalipse 3:11, guarda tudo aquilo que tem, para que ninguém venha a tomar de você. Mas ele não observou esse detalhe, ele saiu com destino em fazer o que? Farra, gastar tudo aquilo, aleluia, porque é fácil, irmão, quando alguém vende essa taça e entrega o dinheiro para você, você não sabe como foi, aleluia, foi suado para comprar aquilo, aleluia, e aquilo o pai fez, entregou para ele, e ele saiu e gastou tudo, foi para caminho errado, aleluia. Lá em Jeremias diz assim, glória a Deus: escutais, inclinais os ouvido e não a voz ensoberbeceis, porque o Senhor falou. Então o que acontece? Aleluia, lá em Jeremias fala, irmão, nós temos que escutar o Senhor, inclinar os ouvidos para o Senhor, para que nós não tomamos decisão errada, irmão. Como esse rapaz, ele tomou decisão errada e ele caiu em quê? Caiu enroscado, irmão. Glória a Deus. Muitas das vezes ele precisava de algo para se alimentar, ele teve que fazer o quê? Cuidar de porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha, irmão, porque quando você sai, aleluia, do aposento do seu pai, da presença da sua mãe, irmão, ninguém dá nada para você. Ninguém dá nada para você, irmão, porque você passa a ser uma pessoa estranha, aleluia, aleluia, muitas vezes você pede, ninguém oferece nada para você, e assim foi esse rapaz. Ele padeceu muito por ter pegado, aleluia, a parte da fazenda e gastado na prostituição, irmão. Por isso que eu digo para você, vamos pensar, porque Jesus, ele está às nossas portas, Jesus está às portas, irmão, aleluia, batendo constantemente sobre a nossa vida, irmão, aleluia, e aquele que abrir a porta para o Senhor, ele vai deixar entrar, irmão. Glória a Deus. Lá em Apocalipse, irmão, lá em Apocalipse 20:11, aleluia, diz que o livro da vida, nós temos que fazer força para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, aleluia, porque aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, irmão, vai ficar de fora, irmão. Vai ficar de fora. Então, por isso, aleluia, como foi falado aqui, nós temos que ir até o
fim. A partir do momento que você desceu, aleluia, as águas, aleluia, aceitou Jesus, você tem que ir até o fim, aleluia, para que você não fique de fora. Glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha, irmão, ele caiu no que? Aleluia, na sinceridade. Ele falou: poxa vida, ele começou a se arrepender do que ele havia feito com o pai dele, vendido tudo que o pai tem, a parte da fazenda, e gastado tudo à toa. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. É por isso que eu digo, irmão, nós temos que, aleluia, é dessa forma: levantando-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele fez o quê? Um arrependimento. Ele é o que nós temos que fazer. Nós temos que arrepender do que nós fazemos, irmão. Muitas das vezes nós fazemos algo, como foi dito aqui, porque nós não somos bons. Bom é Deus, aleluia. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós pecamos, irmão, aleluia. Mas nós temos que, aleluia, no outro dia, no mesmo instante, ou daqui 15 minutos, nós temos que colocar o nosso joelho e se arrepender, se possível, pedir perdão para aquela pessoa. Se me perdoa porque eu estava nervoso, mas pede, irmão, porque se Jesus chegar às suas portas, você não vai subir, aleluia. Se for a mesma coisa, irmão, se você for entregar o seu dízimo aqui, e você tiver com mágoa no coração, aleluia, não entrega, volta lá e enjoelha e busca ao Senhor, pede perdão, depois você vem com a sua consciência livre e deposita, aleluia, o salmo, aleluia, o dízimo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma, o arrependimento. Ele caiu no arrependimento. É isso que Jesus quer, que nós se arrependemos, irmão, aleluia. A partir do momento que nós se arrependemos, aleluia, Jesus vai dar o quê? As mãos para nós. Glória a Deus. É como Pedro, foi citado aqui. Pedro, quando viu Jesus sobre as águas, aleluia, primeiro eles achou que era um monstro, mas depois, quando viu que era o mestre, seu mestre, posso ir ao Jordão? Sim, pode vir. Mas quando ele começou a caminhar, irmão, de repente as ondas dos mares começou a balançar, e ele fez o quê? Olhou para os lados, e quando ele olhou as ondas balançando, o que aconteceu? Ele se afundou. É o que acontece muitas vezes. Nós estamos no caminho de Jesus e nós fraquejamos, irmão, e nós caímos, irmão, mas aleluia, o cair do homem e o levantar de Deus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Mesmo você está caído, mas lembra que tem um Todo-Poderoso sobre os nossos. Glória a Deus, Ele vai te levantar, irmão. Glória a Deus. Basta você orar. Não deixa orar sem cessar. Glória, não levanta. Muitas vezes eu estou trabalhando, irmão, no meu trabalho, e estou ali, orando em espírito, irmão. Glória a Deus, eu estou orando em espírito. Estou dirigindo e orando no mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. Então é dessa forma. Hoje, aleluia, eu passei, fiz o esboço de outra palavra, meditei na palavra. Glória a Deus. O pastor tocou comigo e falou: olha, eu vou para casa que eu estou meditando uma palavra. Eu falou: quem disse você que essa palavra que você está meditando vai ser a palavra do dia? Glória a Deus. Aí eu estava na minha casa hoje, aleluia, glória a Deus. Eu estava no tanque e a minha esposa foi e falou: aleluia, essa palavra é bonita, né? Que estava louvando, aleluia, essa palavra, glória a Deus, né? No CD. E aí o que acontece? Eu falei: não, é essa palavra que Jesus quer hoje. Jesus quer um arrependimento, aleluia. Jesus quer que você arrependa, por ser nós sermos pecadores. Nós temos que arrepender, irmão, para que nós subimos no dia, irmão, da glória do Senhor. Glória a Deus, Pai poderoso. Jesus subiu ao madeiro, aleluia, para que nós possamos, aleluia, ter nossa vida eterna, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Aleluia, glória a Deus. Ele fez, irmão, glória a Deus.
dracmas. Perdeu uma dracma e não acendeu a candeia. Varreu a casa em busca com diligência até achar. E achando, convocou os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque se achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante do anjo de Deus por um pecador que se arrepende, irmão. Deus está dizendo hoje nessa igreja, a palavra do Senhor está dizendo hoje, arrependimento. Eu não sei de que forma que você entrou nessa igreja, mas aquela mulher tinha uma draga, aleluia, ela perdeu uma draga, ela acendeu a candeia, ela pegou a vassoura, ela fez diligência por toda a casa, e quando ela achou, ela juntou os vizinhos e fez o que? Fez uma festa, irmão, aleluia. E é dessa mesma forma que nós temos que fazer, nós temos que se arrepender, aleluia, de tudo aquilo, irmão, que nós fazemos, aleluia, e chegar ao Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. É dessa forma que nós trabalhamos, irmão, nós arrependemos. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou o seu pai. Olha que Jesus quer. Jesus quer, irmão, você se arrependa e vai aonde está e fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra, aleluia, muitas vezes a nave da igreja, eu pequei com o pastor, mas eu estou aqui para pedir perdão para o Senhor, ao Senhor que possa me perdoar, aleluia, Deus. É dessa forma, como esse rapaz, ele se jogou no pescoço do pai e beijou e falou: me perdoa, pai, que eu pequei, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse ao teu servo: trazei depressa o melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, aleluia. Você viu o que forma que Jesus trabalha? Mesmo ele tendo pecado, jogado tudo fora, aquilo que a fazenda do seu pai, mas Jesus fez o que? Perdoou, irmão. Jesus colocou as melhores roupas, as melhores sandálias nos pés, e fez o que? O boi cevado que seu pai tinha, ele matou, e vamos fazer uma festa para aquele rapaz. É dessa forma, irmão, quando nós encontramos que chegamos, irmão, que ele está afastado, aleluia, do caminho de Deus, quando ele chegamos aqui, nós temos que fazer festa, porque os anjos do Senhor fazem festa. Quando uma pessoa que está lá fora, ele retorna a casa, o Senhor, ele faz festa. Glória a Deus, aleluia, Deus Pai poderoso. Glória, glória a Deus. Então o que acontece com esse rapaz? Ele teve o que? Um retorno da graça do Senhor Jesus. Ele teve um retorno, ele teve um renovo, e a graça do Senhor entrou no coração dele. A partir do momento que a graça entra no seu coração, você começa a olhar tudo de volta, aquilo que você fazia na igreja, aquilo que você louvava, aquilo que você cantava, aquilo que você enjoelhava, que você jejuava, você vai ver começar aquele renovo na sua vida. E é dessa forma, irmão, que nós temos que fazer. Quando nós estamos, irmão, em oração, nós somos livrados de tantas coisas. Nós fomos no monte, eu e minha esposa e o pastor Marcos, nós fomos no monte, oramos, buscamos o Senhor, e na hora que nós ia saindo, eu falei: pastor Marcos, para lá, vamos fazer um ciclo de oração, que o inimigo está furioso. Peguei na mão deles todos e começamos a orar: Senhor, repreende. E quando acabamos, demos uma salva de palmas e saímos. A minha esposa pisou em cima de uma cobra, pisou em cima de aquela coral, dava 1,5 metro mais ou menos de cobra, aquela coisa mais horrível, aquela cobra venenosa. Aquela cobra, o máximo é 20 minutos, a pessoa morre, irmão. Glória a Deus. Então, irmão, por isso que eu falo,
Vamos orar sem cessar, irmão, porque quando você está, aleluia, Jesus está seguro na sua mão, você não vai tombar. E da mesma forma, nós fomos lá, convite que nós íamos buscar um renovo do Senhor e saímos realmente intacto. Glória a Deus daquele tempo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor Deus, que se nós estivermos ligados no trono, nós não vamos, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai dizer para você, irmão, aleluia, missionária, assim, glória a Deus, não tema o seu coração, glória a Deus, não turba seu coração, que Jesus está às portas, Jesus quer algo sobre você, aleluia. Ele diz assim: busca mais nas madrugadas, que eu vou falar com você, algo que você vai ficar impactante, aleluia, dentro da sua família, aleluia. Vai ter pessoas que vai se levantar, aleluia, contra você, mas você vai colocar as mãos e vai colocar por terra todo aquele Satanás. Deus está mostrando que algo vai levantar contra a sua vida, mas o Senhor está dizendo que Ele vai te levantar com autoridade, que você vai colocar a mão na cabeça de Satanás e vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus. Oh, lá, Senhor, Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Fala, meu Pai, eu só vou entregar, Senhor Deus, o que o Senhor falar para mim, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus, somente o Senhor, irmãos, está queimando sobre esse altar. Aleluia, Deus, está queimando aqui. Eu estou com os pés, irmão, os pés, a cabeça queimando aqui, porque o Espírito Santo, ele está andando na nave da igreja. Deus, Pai poderoso, e eu creio nessa noite que você não vai sair, aleluia, da forma que você entrou aqui na igreja. Aleluia, Deus tem algo na sua vida. Glória a Deus, Pai poderoso. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E trazeis o bezerro cevado, matais e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha, irmão, que bênção que Jesus faz com nós. Nós está lá perdido, abandonado, e o Senhor, quando Ele acha, aleluia, pensa que alguém, se você estiver num serviço, irmão, e for despedido, quando você voltar lá, pedir serviço, o pessoal vai, sai daqui, você bebia demais, você era embriagado aqui, você só perturbava o serviço. Então as pessoas lá fora não aceitam, mas Jesus, Ele vai te aceitar de volta. Por isso que eu digo, arrependei, porque a partir do momento que nós nos arrependemos, Jesus vai trazer nós de volta. Glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeste são e salvo, irmão. Você viu como é que as coisas? O outro irmão ficou irritado, porque o irmão chegou, retornou àquela casa, porque o seu pai fez, matou um bezerro cevado, trouxe roupas limpas, trouxe sandália para os seus pés, aleluia, e integrou ele de volta na nave da igreja. Aleluia, dessa forma que nós temos que fazer. Aleluia, nós temos que dar as mãos um para o outro, o mais forte para o mais fraco. Aquele dia que você está fraco, você chega no seu irmão e fala assim: ora por mim, que amanhã eu oro por você. Aleluia, porque nós não sentimos, irmão, muitas das vezes, amanhã nós não sabemos o que passa com nós. Nós sabemos agora no momento que nós estamos, mas daqui a pouco você pode anunciar: o pastor Hilton foi morar com Jesus. Então é dessa forma, nós estamos aqui, irmão. Nós não somos para sempre, não. Um dia nós vamos morar com Jesus, porque Ele foi e preparou o seu lugar. Ele preparou o lugar de cada um aqui, ó. Cada rosto que eu estou vendo aqui, Jesus preparou o lugar. Mas Ele disse: eu mandei o Consolador, para vocês não ficar sozinhos. O Consolador foi mandado, aleluia, por Jesus.
que é o Espírito Santo de Deus, para que você não padeça, irmão. Glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, glória a Deus, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava sentido, glória a Deus. Mas nós temos que ter uma coisa: as coisas de Jesus são nossas a todo momento. Nós temos tudo na casa do Pai. Nós não podemos, irmão, aleluia, muitas vezes, glória a Deus. Eu estava um dia em Andradina, eu tinha acabado de chegar na casa da minha mãe, e eu estava assim num portão escuro, ia descendo uns 8 irmãos mais ou menos, e uns bravos, dizendo assim: eu não vou voltar na igreja mais. O outro falou: por quê? Fulano foi ungido, ciclano foi ungido, e eu achei que eu ia ser ungido. Irmão, não é você que unge, é Jesus que unge. Se você for ungido por pastores, você não tem autoridade nenhuma, e eu nem quero. Por quê? Porque nós não lutamos com carne nem com sangue, mas com demônio. Então por isso que eu digo para você, esses irmãos, ele estava mal preparado, por isso que ele não foi ungido a nada, porque a partir do momento que nós tivemos preparado, nós vamos, com certeza, Deus vai soprar no ouvido do pastor: unge, derrama azeite, como fez Jessé, como com seus filhos, tanto filho, mas Deus escolheu aquele mais ruivinho que estava no campo. Samuel chegou e fez o quê? Cadê os seus filhos? Todos aqueles que estavam ali. Não é esse. De repente, ele falou com todas as palavras: nós só vamos sentar em volta da mesa quando chegar o seu último filho. E assim que o Davi chegou à mesa, ele falou assim: é esse daí. Aleluia. Então por isso que eu digo para você: não, irmão, não se preocupa se você vai ser ungido. Se preocupa em aprender a palavra de Jesus. Aleluia. Porque para não acontecer isso, guarda o que tens, para que ninguém toma de você. Nós temos que guardar entre nós nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Por que, irmão? Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz assim: eis que vamos sem demora. Olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Aleluia. A tua coroa é aquilo que você busca o tempo todo. Uns buscou 15 anos, outro 20, o outro 30, o outro 70 anos, e aí o Senhor levou ele, irmão. Então o que ele fez? Ele guardou a coroa. Aquele dia ele vai estar lá, o nome dele vai estar, aleluia, no livro da vida sagrada. Irmão, o que me preocupa é o meu nome estar lá, irmão, e o nome de cada um de vocês. É dessa forma que nós temos que se preocupar. Não é pro dia da manhã, não. O dia de manhã não pertence a nós. Então vamos buscar, aleluia. Porque o Senhor Jesus não fala assim: vindes a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque vos aliviarei. Então o Senhor, Ele quer que as pessoas cansadas, oprimidas, irmão, e Ele vai aliviar os seus fardos. O que Ele quer? Aliviar os fardos de vocês, irmão. Jesus não quer que você carregue fardo, aquilo que o que fazia aqueles antigos sacerdotes, colocavam um peso em você que eles não conseguiam carregar. Nós temos que levar o fardo do Senhor, que é um fardo leve. Glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Continuando aqui, aleluia. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que teu servo
sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, mas nunca te deste um cabrito para alegar com meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe bezerro cevado. Olha, irmão, ele falou a verdade. Ele pegou aquele dinheiro e gastou com as meretrizes. O seu dinheiro, que era suor dele, suor do pai, suor da família e suor dos funcionários. Mas nós temos que ter uma coisa na nossa cabeça, irmão. Glória a Deus. Jesus quer aqueles que estão fracos. É aqueles que estão fracos, aleluia, porque o Senhor disse que o derradeiro, irmão, aleluia, poderia ser o primeiro. Aleluia, né? A palavra do Senhor, muitas vezes, irmão, nós corremos e falhamos, irmão. Aquele que está lá atrás, que muitas vezes só dá glória, aí chega no dia, você vai ver ele no primeiro. Mas por quê? Eu que corria tudo, e esse homem que está na frente da nave da igreja, esse homem está ali. São muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Muito chamado. Você vê multidões. Quando Moisés estava ali, dentro daquelas multidões, 600.000 pessoas, ele não conseguia falar mais, irmão. Por quê? O seu sogro falou: levanta profeta, levanta discípulo, aleluia, para que eles possam te ajudar. E levantaram, irmão, 70 homens, e desses 70 homens, 2 permaneceram, porque não é fácil levar a palavra do Senhor, não é fácil, irmão. Hoje eu vim aqui, eu tive que matar uns 2 leões, matar uns 2 filisteus, para me chegar aqui hoje. Foi difícil. Pergunta para minha esposa: passei o tempo todo deitado coberto ali, com febre, mas eu estou aqui. Falei: não, vou fazer a obra do Senhor, aleluia, porque o Senhor, aleluia. Então é dessa forma que nós temos que fazer. Para fazer a obra do Senhor, você não pode conchambrar o seu corpo. Eu vou fazer, porque foi pagada uma missão, aleluia. Aquela pessoa que foi convidado a louvar, ou dar uma palavra, uma salva de palmas, nem que venha aqui e fale: o Senhor é bom. É isso que nós temos que fazer. É essa forma que nós temos que adorar o Senhor. Essa foi a minha oportunidade, e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus, amém? Chamados para o arrependimento. Irmãos, e o lindo é que nós precisamos viver uma vida de arrependimento constante, irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando, guardando, protegendo o pastor Hilton e a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é dessa forma mesmo. Todas as vezes que você se colocar na brecha, todas as vezes que Deus começar a usar você, o inimigo vai se levantar para te parar, para travar a sua bênção, amém? Mas você não pode esmorecer. Todas as vezes que você está para ganhar uma bênção, levanta a prova, levanta a luta, levanta a dificuldade, mas aqueles que permanecem fiel conseguem vencer até o final, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quinta-feira estamos ali no bairro Osmar Ferreira Dutra, na congregação ali na casa da nossa irmã Diaconisa Jussara. Na sexta-feira nós estaremos aqui com o culto à família, e domingo, na sexta-feira, um culto de cura e libertação, e no domingo nós estaremos aqui com o culto à família, amém? Não deixe jamais, não deixe ninguém roubar a tua coroa, amém? Glória a Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos colocar de pé, amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Vamos orar para nós irmos para casa, amém? Vamos orar para ir para casa.
Que Deus abençoe o nosso irmão pastor Márcio, Deus abençoe o evangelista Wellington, Deus abençoe o nosso irmão Mateus e a jovem, Deus continue abençoando a missionária Ilane, a nora dela, amém? Deus continue abençoando a nossa irmã Vanessa e o nosso irmão José, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle da vida de cada irmão, amém? Que Deus guarde os nossos irmãos nesta semana. E quando é que nós vamos nos encontrar novamente aqui? Sexta-feira, amém? Quando é que nós vamos voltar a orar? Amanhã cedo. Está na presença de Deus, amém? Estar na presença de Deus não é só na igreja não, tá? Agora estou livre, agora vou falar com Deus só domingo que vem. Não, todo momento para que o Senhor venha nos guardar, amém? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Alessandra, amém? Em nome de Jesus, a nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para ir para casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus, maravilhoso e glorioso e misericordioso, toda honra, toda glória para o Senhor nesta noite. Nós te agradecemos, te louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. E nesta noite, Senhor, onde nós estivemos reunidos aqui como igreja, como um só corpo, para te louvar, te glorificar, exaltar e agradecer o nome do Senhor. Obrigado por cada família, cada irmão, Senhor. Eu repreendo agora, Senhor, todo levante, toda astúcia, todos os dardos inflamáveis do maligno. Guarda a mente, guarda a alma dos teus filhos, Pai, e que a alegria do Espírito Santo, Pai, venha fluir no coração de cada irmão. É o que nós agradecemos nesta noite. Fortalece os casais, fortalece as famílias, Papai, e que nós venhamos ser completos no Senhor e fazer a Tua vontade, para que nós possamos receber das Tuas mãos. Vinde bendito de meu Pai, entrar para o reino eterno que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Oh, recalamassurian, darabachore, alamanai, riblabassurian, darebalabachou. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus de glória, Deus de poder, é o que nós agradecemos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a paz para o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.